Você ouve agora o Evangelho do Dia, com o Padre Reginaldo. Olá, meus queridos e amados irmãos, paz e bênção para todos vocês. Estamos iniciando mais uma semana e sempre ouvindo a cada dia, partilhando com vocês o pão da palavra. Então vamos invocar o Espírito Santo para que Ele venha falar no coração de cada um de nós. Ó vinde Espírito Criador, as nossas almas visitai e enchei os corações com vossos dons celestiais. Vós sois chamado intercessor do Deus excelso, dom sem par, a fonte viva, o fogo amor, a unção divina e salutar. Sois doador dos 7 dons e sois poder na mão do Pai. Por Ele a nós prometido, por nós seus feitos proclamai. A nossa mente iluminai, os corações enchei de amor, nossa fraqueza encorajai, qual força eterna e protetor. Nosso inimigo repeli, concedei-nos vossa paz. Se pela graça nos guiais, o mal deixamos para trás. Ao Pai e ao Filho Salvador, por vós possamos conhecer, que procedeis do seu amor, fazei-nos sempre firmes crer. Amém. O Evangelho de hoje está em Mateus 5, de 1 a 12. Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e sentou-se. Os discípulos aproximaram-se e Jesus começou a ensiná-los. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo tipo de mal contra vós por causa de mim. Alegrai-vos e exultai, porque será grande a vossa recompensa nos céus. Do mesmo modo, perseguiram os profetas que vieram antes de vós. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus amados irmãos, essa semana nós iniciamos a leitura do Evangelho de São Mateus. Terminamos o Evangelho de São Marcos e agora adentramos no Evangelho de São Mateus. E as bem-aventuranças, nós poderíamos dizer que elas são o salmo da nova felicidade evangélica. Em Mateus, ele nos apresenta Jesus como o novo Moisés. É o pregoeiro dela sobre a montanha, assim como Moisés lá no livro do Êxodo, no capítulo 19. Não pode ser distribuídas as bem-aventuranças em 2 séries que aqui Mateus coloca. Primeiro, as 4 primeiras bem-aventuranças, que é bem-aventurados os pobres, bem-aventurados aflitos, bem-aventurados mansos, bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, assim também como a 8ª bem-aventurança, que é bem-aventurados que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus, são relativas aos perseguidos. E Jesus vai repetir esse tema central. E Mateus, principalmente aqui nas bem-aventuranças, que o Messias, ele veio para os pobres. Isto é, para os que estão na dura escola do sofrimento e sabem que só podem contar com Deus. Então, quando Jesus abre as bem-aventuranças, falando bem-aventurados os pobres em espírito, pobres é esses que estão nessa luta
nesta dura escola do sofrimento, pobre é aquele que sabe que só pode contar com Deus. Não tem mais ninguém naquela escola de sofrimento, de dor, de luta, de pobreza, ou de quaisquer que sejam os sofrimentos. Se pode só contar com Deus e só confia em Deus, é uma atitude de pobreza. Esse é o pobre em espírito. E Jesus diz que a eles, Ele quer dar o reino, a consolação, a terra prometida, a saciedade. Bem-aventurados pobres, porque deles é o reino dos céus. Os aflitos, porque serão consolados. Deus quer dar consolação. A terra prometida, para aqueles que são mansos. Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. E depois a saciedade. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Essa é a promessa de Deus, irmãos. Esta é a felicidade, que é bem contrária ao espírito do mundo, desse mundanismo. E depois nós vemos da 5ª à 7ª bem-aventurança, que são os misericordiosos, os de coração puro, os que promovem a paz, que esses Deus convoca a colaborar com Ele. Tomando a peito, Deus toma para Ele, para si, a miséria e trabalhando pela paz. Aqui são atitudes. Nas primeiras bem-aventuranças, são aqueles que são pobres e que confiam que só tem Deus como auxílio. Nessas outras bem-aventuranças, são aqueles que assumiram, de fato, o reino, que assumiram a Cristo na sua vida e agora assumiram aquele compromisso. O compromisso com Deus, de ser misericordioso, de ter coração puro, de promover a paz, de ser promotor da paz. Isso são atitudes que agora foram revestidas o coração, o interior dessas pessoas que nasceram de novo. Passaram por um novo nascimento. Por isso, para entrar no espírito das bem-aventuranças, é preciso uma metanoia, uma conversão profunda, para que eu entenda, eu entre no espírito das bem-aventuranças e possa entender o que Jesus está propondo. Um caminho de felicidade, de verdadeira felicidade, não de uma felicidade que às vezes momentânea, não de uma felicidade carnavalesca, não uma felicidade de coisas, mas é uma atitude interior, é um assumir Deus e deixar Deus assumir minha vida também e caminhar com Ele, fazer um caminho com Cristo, por Cristo, com Cristo e em Cristo. Então Jesus traz ao mundo uma justiça nova. Jesus nos apresenta um novo relacionamento com os outros, com Deus, e comunica aos homens o seu Espírito. É no Espírito Santo. Só pode entrar no Espírito das bem-aventuranças se eu me abro ao Espírito Santo. E ali o reino se atualiza, principalmente onde se vive de conformidade com a justiça, que é a obra de Deus. Então vivamos, irmãos, no espírito das bem-aventuranças, no Espírito Santo. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Fiquem com Deus e até amanhã, se Deus quiser. Você ouviu o Evangelho do Dia com o Padre Reginaldo.